Temos aqui uma pergunta, Tarcísio. Se em 2021, 4 balanços, de 17 a 2020, chegaram com abstenção de opinião por falta de documentação, não foram votados no Conselho e Pablo era o vice-presidente. Como ele pode cobrar algo agora, justamente quando o auditor já aprovou o balanço de 2024? Quantos jogos nos aflitos foi nos 2 últimos anos? Vamos uma pergunta de cada vez. Na primeira pergunta, depois a gente fala dos aflitos. Ô Pablo, antes de responder, Pablo, Tarcísio... Rapaz, essa pergunta tem algumas correções para a gente fazer, mas vamos lá. Se você quer fazer outra pergunta para a gente responder as duas em uma só, vamos lá. Só um comentário, parece que Tarcísio gosta muito de você, né? Não, eu quero parabenizar o grande Tarcísio pelas colaborações que ele dá ao Timbucast, né, amigo? É algo que merece Já foi toda a melhor. reverência. Já foi melhor. Tarcísio, muito obrigado, amigo. Estamos juntos. Ele tem uma categoria de membro só dele. Só ele dele, fica. pois é, eu sei disso. Então, todo o meu respeito ao grande Tarcísio, né? E em resposta à pergunta dele, eu digo o seguinte, Tarcísio, na gestão passada de Diógenes Braga, apresentou, talvez não, certamente, na história recente do Náutico, o primeiro balanço auditado e aprovado pela auditoria externa dentro do Clube Náutico Capibaribe. Depois de muita briga, depois de muita confusão, depois de muito trabalho internamente lá no Conselho Deliberativo, tá? Então, essa, inclusive, Tarcísio, é um dos motivos que a gente se revolta tanto com a falta de transparência, porque havíamos atingido um nível, sabe? Nós tínhamos deixado, ao final daquela gestão, uma auditoria, e veja, não foi uma auditoria no sentido de se eximir de apreciações em função da falta de informações. Foi uma auditoria externa que aprovou as contas do clube. Isso aconteceu. Então, o mínimo que esperávamos da atual gestão era que essa prática se mantivesse. E, infelizmente, não foi o que nós vimos. E trouxe, inclusive, senhores, essa grita, essa preocupação, inclusive, chegou-se a impugnar aí a gestão, né, do presidente Bruno Becker com base nessas omissões, com base nessa prática que é criticável sob todos os ângulos. Apesar da gente ter as nossas divergências em relação a essa impugnação, não fomos favoráveis a isso, pelo contrário, nós, no dia que a gente começou a ouvir alguns rumores de que essa impugnação iria ser apresentada, nós pedimos encarecidamente às pessoas que estão presentes lá no nosso grupo de apoio que não apresentassem, mas a gente não tem controle sobre o sócio, né? E o sócio apresentou de forma democrática, ele tem esse direito, a gente precisa ser coerente com o nosso discurso. Se nós defendemos aqui a democracia quando registramos a chapa, também temos que observar as mesmas coisas no exercício do direito do sócio, que tem estatutariamente esse direito, e assim foi feito, né? Me parece que houve uma decisão hoje da Comissão Eleitoral, a qual eu rendo aqui as minhas homenagens aos 5 membros. E bola para frente, vamos cuidar do Náutico, vamos discutir, vamos seguir com a campanha e discutir as coisas do Timba. Ô Pablo, a outra pergunta, Tarcísio queria saber quantos jogos você foi ao ano. Deixa eu até ampliar essa
essa discussão. O que é que você observa dos aflitos? Sobre projeção. O que é que tu pensa? Teu anseio na condição de um torcedor e também como seria como dirigente? Olha, falar de Pablo ir ao campo, sabe? Meu Deus, eu estou na arquibancada do Náutico há muitos anos. Eu dou detalhes aqui de jogos que aconteceram há mais de 40 anos. Pablo é um torcedor do Náutico e não é um torcedor de pé de rádio, não. Pablo é um torcedor que vai ao estádio, tá? Pablo é sócio do clube há muitos anos, é conselheiro. E não só participo do Náutico para ver jogo, não, viu, Tarcísio? Eu não sou um alvirrubro que vai só para ver jogo, não, porque eu acho que o alvirrubro, o lugar do alvirrubro é dentro do Náutico. Talvez fosse mais apropriado para mim a seguinte pergunta: quantas horas você tem trabalhadas gratuitamente pelo Náutico, dentro do Náutico, indo para o Náutico, trabalhando lá, doando tempo, sabe, discutindo as coisas do Boto na Náutico, justiça dando não, viu, requerimentos. Pablo? Não boto o Náutico na justiça não. Não, jamais. Pelo contrário, nós temos aí uma das nossas linhas de defesa, que é o seguinte, que nossas premissas, inclusive, né, dentro do Náutico. As coisas do Náutico se resolvem, Atos, no Náutico, tá? Então, essa coisa de ajuizar processos, e eu sempre fui absolutamente contrário. As coisas do Náutico devem ser resolvidas dentro do Náutico. E os aflitos? Sim, os aflitos, nós temos atualmente uma urgência, né? É fato que a iluminação dos aflitos precisa de uma mudança urgente. Mas não só a iluminação. Eu, toda vez que vou a um jogo do Náutico, acho que a gente deveria ter mais acessos, sabe, para o torcedor. O jogo ele precisa ser mais pensado, o torcedor precisa ser mais bem acolhido, principalmente o sócio, né? Atenção dispensada a ele precisa melhorar. É um dos grandes pontos da organização do jogo que a gente precisa melhorar. Mas quando você As fala em filas, acesso a num gente tem um estádio grande apertado, problema que eu acho que é uma coisa, Renato, que precisa ser trabalhada também com o alvirrubro, e isso passa também por um pouquinho de inteligência por parte de quem faz a gestão de boa vontade, que é o seguinte: oferecer atrações para que o sócio adentre ao estádio um pouco antes, porque nós temos um grande problema que é todo mundo fica ali nos arredores, né? Todo mundo fica ali em Americano, todo mundo fica ali do lado de fora do Náutico, e faltando 10 minutos todo mundo quer entrar. Mas Então, me perdoe isso às Pablo. vezes é porque não tem um Foi feito boa atrativo parte dentro do ano estádio. Isso aconteceu boa parte do ano, de atração, pagode, principalmente ali no setor vermelho, que é o setor de maior capacidade. Isso já foi feito, esse tipo de campanha. A gente, inclusive, falou várias vezes aqui no Timbucast. E diante dessa dificuldade que você sabe, né, como você está citando, tu pensa em algo diferente? Para a operação de jogo? Para otimizar. Veja, uma das coisas que eu via muito acontecer e não vejo mais é o acesso do sócio por aquele portão ao lado ali, aquela parte está fechada, não tem mais acesso do sócio ali. Eu lembro que o sócio, ao lado da entrada principal do Náutico, ao lado da entrada principal, da Manuel de Carvalho, né? Peraí. Rua da Angostura. Certo. Feita a correção aqui, a Rua da Angostura. Na Rua da Angostura tem a entrada principal do clube. Ao lado tinha um portão que tinha acesso exclusivo para o sócio. Você lembra disso? Sim.
Inclusive, aquele acesso ali, Renato, era estratégico, porque aquele acesso fazia com que o sócio passasse em frente à secretaria do Tá clube. falando daquele do lado de onde é o atendimento ao sócio ali, né? Exatamente, aquele É o jogo portão da ali. quadra, né? Já dormi Aquele- naquela lojinha ali, viu? Já dormi algumas boas noites ali. Aquele portão ali, Renato, era até pouco tempo atrás acesso exclusivo para sócios. Tinha uma pessoa que ficava ali na frente controlando esse acesso, verificava se a pessoa realmente era sócio, ele apresentava a carteirinha de sócio e tinha acesso por ali. Enquanto a gente tinha o acesso principal para a arquibancada, que tinha várias catracas de acesso. Agora, Pablo, Peraí, essa Renato, eu lógica que preciso você... responder. Eu sei, é porque eu quero lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. Essa lógica que você está Mas se termina referindo... atrapalhando, mas tudo bem, vamos Mas lá. eu vou contribuir com o seu raciocínio agora, porque a lógica que você se refere com o acesso ali pela sede, e que eu fiz inúmeras vezes, como você também certamente fez, ela tinha o sentido quando existia o setor de sociais. O setor de sociais ele foi extinto. Então o associado ele precisa utilizar os outros portões naturalmente, porque vai de acordo com a setorização do clube. Sabe? Eu estou querendo contribuir com isso porque é uma lógica que se aplicava antigamente, mas hoje em dia ela perdeu o sentido. Porque quando você entra ali, só quem vai para a cadeira, ou se você entrar ali para ir para a central, se você for um associado, não vai fazer sentido. É por isso que eu estou só querendo contribuir com esse seu raciocínio. E víamos, inclusive, o acesso pela entrada principal, na Rua da Angostura, com diversas catracas, e hoje a gente só vê poucas. A entrada sempre foi maciça por ali, hoje a gente vê um volume maior de entrada por perto ali pela Rosa e Silva, pela loja do Náutico, né? Então, talvez a gente precisasse voltar a algumas práticas que a gente via antes, não é? Deixando o torcedor visitante pela Manuel de Carvalho, né, para não haver essa mistura por uma questão de segurança. E aí, antes de definir essas coisas, é preciso ouvir sempre a Polícia Militar, porque é algo que, se não tivermos torcida única, a gente precisa pensar também nessa questão de segurança. O fato é que a gente vê hoje o sócio carente. E quando eu falo na carência do sócio, Renato, não é apenas no que se refere aos jogos, não. Eu fico pensando o que é que o sócio do Náutico tem de contrapartida, né? Assim, o que é que... Eu, por exemplo, levei meu filho para jogar basquete no Náutico durante muitos anos. Né? Nenê Serrano, grande Nenê Serrano, um abraço para ele aqui, era o treinador do meu filho no basquete do Náutico, então a gente participava dos esportes amadores do clube, hoje não tem mais. E se vocês tiverem aí a curiosidade de ler as normas internas do Náutico, o gestor tem por obrigação manter 10 esportes amadores em funcionamento no clube. 10. E aí vamos conversar sobre nossos esportes amadores. A gente precisa, é algo importante para o Náutico, né? É algo que faz parte da história do Náutico, além da natação e do remo, futsal, basquete, vôlei, handebol, Mas o Náutico esportes de luta sustentaria também. isso. Mas você teria um plano para sustentar isso aí hoje, considerando o que você mesmo falou, né? Que o Náutico trabalha na escassez, né? Então, e analisando até os clubes da forma moderna de hoje, né? Que a gente vê o Fortaleza, por exemplo, que até pouco tempo atrás não tinha praticamente nada, né? O Náutico é um clube grande, é difícil administrar o Náutico. Agora o Fortaleza se equipou todo, né? Mas quando naquela fase de Série C do Fortaleza eles não tinham nada. Jogavam no estado da prefeitura e o custo deles era muito baixo. O do Náutico é muito alto para um clube que está numa Série C. Como que o Náutico sustentaria esses esportes amadores aí? E Parabéns. outra pergunta, só para não terminar ela. É viável, hoje em dia, ter esses esportes amadores em clubes como o Náutico, por exemplo? Claro. Porque basquete, futsal, o Náutico tem até tradição no futsal, o Náutico foi campeão brasileiro de futsal já.
Mas Nós temos muita tradição no basquete, nós temos muita tradição no vôlei. basquete também, mas chega em 10 aí. Eu queria Nós chegar em temos 10. o Remo já foi nosso carro-chefe. O Remo, não, o Remo Então, assim, difícil. nós não estamos Eu falando de adoraria algo manter o sem Remo. importância no Náutico. Eu sei, mas é muito bonita a importância, mas e como banca essa importância? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa cuidar do nosso patrimônio, né? O patrimônio não está abandonado. Como é que você pode ter uma equipe de basquete se você não tem quadra? Como é que você vai ter uma equipe de vôlei, de handebol, de futsal, se você não tem quadra? Mas isso não O está dentro da presidente escassez que você recebeu mesmo a falou, quadra né? em pleno funcionamento. O presidente recebeu a quadra em pleno funcionamento. Ah, Pablo, mas o Náutico na Série C não tem dinheiro para manter a quadra em funcionamento. Veja que coisa interessante. Nós voltamos para casa estando na Série C. Nós reformamos o Estádio dos Aflitos por completo. Estamos Investidor, né, estando Pablo? na Série Um C. investidor, né? Um investidor, né? Atos, isso tira o mérito da gestão? Não, não tira o Não, mas mérito, aí já está Claro tranquilo. que não. É Não, preciso mas aí- você conseguir investidores. Você precisa trabalhar nisso. Nós temos aí Ô, o Pablo, mas o mérito, investidor foi temos que preso dar o depois, mérito né? àquela gestão. Em 2018, o Náutico voltou para casa, trocou o seu gramado, trocou todas as cadeiras do Náutico. O Náutico fez um verdadeiro retrofit no estádio, estando na Série C. Mas o E investidor foi o, preso e depois, o né, Pablo? investidor teve o retorno do seu investimento através de ativos do clube. E foi E preso isso depois. cabe aqui minha homenagem ao saudoso Rafael Gazaneu, né? Um Aconteceu o grande quê com o cara, investidor? Eu não ouvi essa parte, o microfone. um grande cara, uma pessoa que tem. Quando você pensa em aflitos, você lembra de Rafael Gazaneu, né? Ele foi muito importante para que a gestão naquele ano tivesse o investidor e a coisa acontecesse. A gente, enfim, participar daquela festa inesquecível que a gente participou, aquele jogo contra o Newell's Old Boys, que vencemos o jogo, inclusive, né? E aquela preliminar que foi linda de assistir, né? Com os nossos ídolos recentes, todos em campo. Então, no Então, caso, para ter os isso é 10 a comprovação, amadores, só para finalizar, Chapo, a comprovação de que estar numa Série C não significa que nós podemos abandonar ou temos uma carta branca para abandonar o nosso patrimônio, amigo. Não se queria que se chegasse a tanto, mas manter o funcionamento de nossa quadra, nossos esportes amadores, fazer ali o básico, era possível, era possível. Nosso patrimônio então para manter os está 10 abandonado. esportes Então, amadores, agora você responder a você como nós vamos fazer. Como o Náutico pode, já que trabalhamos na arrumando escassez, investimento, né? o que fazer para a recuperação? Pelo que eu entendi na resposta, é arrumando Nós investidores. temos, nós Então beleza. temos, nós temos, Chapo, um grande problema no Náutico. Achei que era investidor. Tu falou 3 vezes, nós temos, né? Problema Me pegou de surpresa. sem qualquer tipo de solução. Esse problema chama-se dívida tributária. Vamos conversar sobre isso? O Náutico tem uma dívida tributária hoje da ordem de 110 milhões. E, senhores, essa dívida não está na recuperação judicial, tá? Nós temos a recuperação judicial tratando nossa dívida trabalhista, nós temos a recuperação judicial tratando a nossa dívida quirografária, mas a dívida tributária não temos uma solução ainda para ela. Não temos uma solução para ela. É um problema urgente que o Náutico precisa resolver, que causa impacto direto em todas as outras áreas do clube, inclusive no futebol. Preciso dar atenção para isso. Por que a gente passa 2 horas de uma live no Timbucast e não fala sobre o principal problema do clube é esse. A gente precisa enfrentar isso. A gente está na iminência de vender um percentual dos nossos direitos televisivos. Essa, na minha opinião,
é uma oportunidade ímpar de fazermos frente a essa dívida tributária. Mas os 10, desculpa, os A gente 10 precisa ser esportes amadores. inteligente, Chapo, por favor, que esse assunto é importante. Segura a onda, segura a onda. Diga pelo menos 8. Olha só, essa é uma oportunidade importantíssima da gente fazer frente a essa dívida. Pablo, 110 milhões, a gente não vai receber 110 milhões da Liga, não. Mas a gente pode negociar essa dívida. Essa dívida vai ter um deságio. E por que o Náutico nunca procurou esse deságio? Porque o Náutico não tinha dinheiro. O Náutico vai procurar os credores tributários sem nenhuma oferta para fazer? Agora nós vamos ter. Nossa natureza, o erro faz parte de nossa natureza. Continuar no mesmo erro é burrice. E inteligência é você aprender com o erro do vizinho. As verbas que o nosso co-irmão recebeu, veja, volto a fazer essa observação, essa é uma visão embaçada, turva, porque eu não conheço nada no esporte, tá? Cuido da minha casa, que é o Clube Náutico Capibaribe. Se nós perdermos essa oportunidade, bom, se a gente pega esse valor e investe 100% no futebol e sobe para a primeira divisão, ótimo. Mas e se a gente não sobe? A gente tem que acabar com esses all-ins. A gente tem que administrar com responsabilidade, Chapo. Esse valor tende a um deságio importante. A gente pode conseguir, trabalhando a 1000 mãos, com o apoio dos alvirrubros, com a devida transparência, tá? Com compromisso com o futuro do clube, a gente pode deixar esse legado importantíssimo para o Náutico. Deixar o Náutico saneado. Se o Náutico dá encaminhamento à recuperação judicial e consegue a quitação da nossa dívida tributária, perceba, uma pauta está interligada à outra. O Clube Náutico Capibaribe se torna muito mais atrativo para se buscar uma SAF. Então, discutir o Náutico hoje é algo mais profundo. Discutir o Náutico hoje não é, quem é o seu treinador? Lógico, é importantíssimo cuidar do futebol, é importantíssimo a manutenção de Hélio dos Anjos, é importantíssimo o planejamento do futebol, principalmente em 2026, que a gente vai ter uma Série B se desenha aí bem difícil. Mas tem coisas de grande importância no Náutico que a gente não pode deixar de tratar. A dívida tributária do Náutico é uma coisa importantíssima, a gente precisa enfrentar isso. Essa é, inclusive, uma das motivações de nossa candidatura. Opa! A gente quer fazer isso e a gente não acredita que a gestão fará. Os esportes amadores, eu queria saber só uns 5. Então, vamos lá. Se nós conseguirmos o deságio que pretendemos na quitação da dívida, nós teremos o que sobrar dessa negociação para investir 100% no nosso patrimônio. E você não tenha nenhuma dúvida que o nosso ginásio poliesportivo será contemplado com esses valores, bem como a melhoria dos departamentos de fisiologia, de fisioterapia, departamento médico, scouts. Nós pretendemos fazer uma estrutura de acompanhamento de prospecção de jogadores e de desempenho e de análise de desempenho. São coisas que a gente entende fundamental, são coisas fundamentais para o Náutico. A gente precisa ter mais assertividade nessas contratações, a gente precisa estruturar, modernizar e melhorar o nosso patrimônio, a nossa infraestrutura. E o dinheiro vem daí. Do deságio. O dinheiro vem da diferença
entre o que vamos receber das ligas após o pagamento de nossa dívida tributária. Então, Pablo, se eu Foi quiser essa entrar na quadra, é uma das nossas intenções. E isso, Peraí, quando eu falo em recuperação do patrimônio, o Complexo Olímpico Antônio Serrano está contemplado, obviamente. Então, só para eu entender, a gente pegando a venda dos direitos para a Liga hoje, por exemplo, o foco da sua gestão seria fazer um deságio da dívida, né? Tentar acabar com a dívida tributária toda, para poder ter viabilidade, para poder melhorar o clube, o complexo esportivo, tudo isso. Isso. Então quer dizer que tem que pegar o dinheiro da Liga para poder ajeitar a quadra, Pablo? Lógico, é um recurso que eu entendo que vai custear a recuperação do nosso patrimônio. Eu penso que é uma oportunidade muito grande. Não podemos simplesmente pegar esse dinheiro e jogar tudo no futebol. Tá? Então, se a gente consegue... Liga, você não ajeita a quadra, né? Adson, só para complementar. Se a gente, com esse dinheiro, consegue estruturar, pagar a dívida tributária, estruturar nosso patrimônio e sobrar alguma verba, é lógico. Aí o futebol também será contemplado. Mas o dinheiro da Liga, a Liga não paga para ver o futebol, né? Ela paga para ver o quê? O tênis, né? O squash. Ela paga para ver o futebol, né? Então esse dinheiro, em tese, é do futebol, né? Ele é gerado todo pelo futebol. Na verdade, no mundo moderno hoje, ninguém... Então você é contra os esportes? Desculpa, eu não vou... Tô te contra não. Contra não. Eu sou super a favor, desde que esse esporte tenha algum... Desde que não atrapalhe o futebol. Porque se eu sou contra. Se atrapalhar o futebol, desistir, você não tem eles depois. Daqui a pouco acaba o dinheiro de novo e aí vai ter que fazer o quê? Vender de novo para a Série. Quando você pega o dinheiro da Liga e reforma isso e não investe completamente para mudar o Náutico de patamar, em infraestrutura de CT, de estádio, você investe em esportes amadores, você está sujeito muito fortemente a voltar para a Série C. E você na Série C ganhar 10 brasileiros não muda nada para a gente. E se você cair para a Série C novamente, você não tem esportes amadores. Então, os esportes amadores, ele precisa completamente do futebol. Torcer para o futebol, ele devia ir para arquibancada. Eu não enxergo o Náutico conseguindo sustentar os esportes amadores sem apoio do futebol. O futebol é o carro-chefe do clube. O futebol é o carro-chefe do clube. Mas o Náutico é uma instituição centenária, João. O Náutico não nasceu futebol. O Náutico tem tradições, o Náutico tem uma história. Você não pode simplesmente dizer que vai acabar com os esportes amadores do clube. Não, acabar não. Ele só precisa se sustentar. Não, se você está dizendo é acabar. Você está dizendo que é para acabar. Porque se o Náutico... Hoje, os recursos do Náutico, tendo um carro-chefe de futebol, o percentual de recursos que a gente recebe é um percentual altíssimo oriundo do futebol e dos nossos sócios. Só que você tem que entender que o Náutico não é só o futebol. O Náutico é muito maior que isso. O Náutico tem uma história e essa história precisa ser respeitada. Nós não vamos, de forma alguma, acabar com os esportes amadores no Náutico e nem com a grande história que nós temos. Inclusive, João, vários atletas da nossa base ao longo da história saíram do futsal. Saíram daquela quadra ali, amigo. Saíram daquela quadra. Então... a quadra, o ginásio, o complexo olímpico, precisa ser olhado. Quem for gestor, quem se propõe a gerir o Clube Náutico Capibaribe, precisa dar a devida importância ao patrimônio do Náutico. Precisa. É algo agora tem que ter um inegociável. Se você fizer uma votação no dia da eleição, você troca 3 pontos na Série B por 20 campeonatos de vôlei seguido, todo mundo vai ter 95% querendo os 3 pontos na Série B. Então, assim, isso também precisa ser levado em consideração. Eu acho que a torcida... Me permita dizer do absurdo dessa proposta, né? Assim, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, João? É só uma analogia, Pablo. É só para você levar... absolutamente nada a ver.
Ainda Mas por- trocar você 3 tem- pontos na competição. É porque, Pablo, assim, Isso não tem tem que nada ter a ver. Eu acho, tem eu que ter acho uma que João analogia, né, exagerou assim. aí. Eu vou concordar com o Pablo. Eu acho que João exagerou. Eu trocava 20 títulos do vôlei por um escanteio na Série B. Um escanteio ali no finalzinho do jogo. Uma bola parada para botar na área e tentar ganhar a Cobrada no partida, eu já primeiro trocava pau. já. Bem cobrado. Pablo, eu entendo o seu raciocínio. Eu também eu sou muito a favor do Náutico manter a qualquer custo o Timbu coroado e o Remo, porque eu acho que isso é tradição do clube. E aí o Náutico tem que manter, se for oneroso, que onere, paciência. Agora, 10 esportes amadores, como você disse no estatuto, eu não consigo listar 10. Eu não sei 10 esportes assim para. Vai ter que pôr squash nesses 10 esportes aí. Ou Chapo, Kung Fu. deixa eu contribuir contigo. Quando o Glauber foi presidente em 2015, 2014, 2015, o Náutico chegou a ter, se eu não estiver enganado, uns 20 e poucos esportes amadores. Sepak Takraw, o Náutico tinha. Era um grande. Grande teve Bira. Grande Bira. Um abraço, Bira. Com Bira à Obrigado, frente amigo. disso, Um né? Bira forte super gente abraço. boa, vice de Olímpicos e tudo mais. Foi o Náutico cair e acabou tudo. Todo respeito ao trabalho feito por Bira, mas o carro-chefe é o futebol. E nada, E o futebol não subiu para a Série A na gestão de Glauber Vasconcelos por 1 ponto no primeiro ano e por 3 pontos no segundo ano. Fomos 5º colocados. Nós beiramos a Série A nos 2 anos da gestão de Glauber. Sabe qual é o meu problema, Na verdade, Renato? só foi um ano. É que eu lembro das coisas. Eu Pablo. tenho um problema sério que é Não, lembrar das coisas. Só correção. 2014 a gente ficou em 13º lugar. 2015 ficamos em 5º lugar. Também, se 2016 você também pegar, já na outra gestão. Os contratos também, né? Os contratos que você pega, os maiores devedores do Náutico atualmente, vem muito do deságio completo ali depois de 2013 na gestão de Glauber, né? Então, teve... Então, amigo, para responder essa resposta, eu quero dizer que são 2 coisas absolutamente possíveis. Agora, você tem que ser um bom administrador. Se você tiver talento, se você souber administrar, você pode manter as 2 coisas. Isso acontece há 124 anos. O Náutico sempre foi futebol e sempre teve muitos outros esportes amadores, mas agora não, agora a culpa pelo nosso insucesso no futebol é dos esportes amadores. Pelo amor de Deus. Pablo, mas a dúvida é se isso é São moderno. coisas absolutamente possíveis. Historicamente, o Náutico sempre manteve seus esportes amadores. Tudo tá? bem, Sempre. mas isso é importante dar a atual, devida importância. para os tempos atuais do futebol. Também, né, Pablo? Tem que manter com um pouco de dignidade. Por exemplo, eu não sei se você costuma assistir jogos de esportes amadores do Náutico, mas recentemente eu fui ver um jogo lá no Clube Português. Era Náutico e Clube Português, handebol feminino. Eu fui assistir a partida, só tinha eu lá, torcedor do Náutico. Uns senhoras distintas, tá? Eu fiquei até um pouco surpreso assim, com a média de idade do time do Náutico. Assim, eu acho que a média de idade era na faixa de uns 40 anos. E o Náutico perdeu de 43-7. Veja, não consegui Quando entender você o foi para esse propósito. jogo? Você foi quando para esse jogo? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. 43-7. Veja, tem que manter com dignidade, né? Não adianta manter só por manter, né? Inclusive eu vou te trazer um dado para você que o futsal do Náutico, na competição oficial esse ano, tomou o primeiro WO da história centenária do clube. E foi na cidade de Petrolina. Procura saber esse episódio. Não podia completar o time lá, não? De repente, Atos, qual é a situação assim mais vergonhosa, sabe? Se você conhecer o handebol, derrotas com uma margem grande de diferenças não é algo tão difícil de ver, não, tá? Basquete, handebol é diferente. Você vê um placar desse no handebol é diferente do placar desse no futebol, né? Não existe um placar desse no futebol. Eu quero dizer que no handebol a pontuação é bem diferente, assim como no basquete também. Né, então, eu sei como funciona o handebol, né, Paulo? Por favor, né? olha,
Nosso Não, tudo bem, patrimônio, mas, Atos. Pablo, a minha dúvida... Não, é inegociável. Para mim, o gestor não pode entregar a quadra como está hoje. Não pode. Não, tudo bem. Isso é Eu acho que até indesculpável, por não lá... tem como defender isso, é uma Eu grande concordo. A quadra tem que falha estar da bem gestão. cuidada, assim. Eu No concordo. A quadra mínimo, tem que estar bem entregar cuidada. como recebeu. No mínimo, entregar Sim. como recebeu. Mas a minha dúvida é, você tem, porque eu percebi agora que você é muito focado nos 124 anos da história do Náutico, porque eu também sou muito, inclusive eu estudo muito a história do Náutico. Cara, inclusive, parabéns por aquele trabalho teu, tá? Eu gostei muito. É algo que a gente precisa trabalhar, né? Que é o reconhecimento o reconhecimento dos campeonatos regionais que nós temos. Eu vi você falando sobre isso. Eu vi um vídeo seu trazendo, inclusive, Matéria de jornal. as matérias de jornais e o regulamento da competição, né? O Náutico já é campeão da Copa Norte, acho que isso nem precisa Foi homologar um nada, trabalho à la Cássio Zirpoli, não é? Muito melhor que o de Cássio Zirpoli, por sinal. Eu tenho algumas divergências com as pesquisas dele, assim, mas eu pesquiso muito a pesquisa dele. Mas ele considera alguns jogos que eu não considero, tem algumas coisas assim. Mas deixa eu te perguntar. Você, na sua visão de gestão, existe uma modernização do que é o conceito de clube para o que era o conceito de clube na época que meu pai frequentava o clube? Meu pai ia no bailão ali, naquele salão, e o que meu pai derrubou de senhora ali, meu amigo. Agora, hoje, já não é mais esse modelo, né? O Náutico, você não vê a juventude indo aos clubes. Pelo contrário, hoje em dia todo prédio tem uma área de lazer, o pessoal fica tudo jogando jogo online. Então, assim, a vitalidade de um clube, o investimento no clube, para que, inclusive em detrimento do futebol, né? Para que o associado e tal, é o que o associado quer? É o que ele quer mesmo? Se ele vai mesmo lá? Ou vai só jogar um dominózão? Dominó tem aplicativo hoje já no Android, tem um bom aplicativo. É isso que eu não concordo com a tua tese. Por que em detrimento do futebol? Não, mas Por que as duas coisas não podem andar paralelamente? Por que o clube não pode realizar um evento? Mas peraí, você tem filhos? Eu escuto você até o final, mas você não me escuta, mas tudo bem. Vamos lá. Não, desculpa, é porque você é lento, eu sou rápido. Você tem filhos? Tem, né? Tem. Deve ter. Eles frequentam o Náutico assim, para se divertir, para ir lá? Eu não devo ter, não. Eu tenho 2 Não, filhos. eu imagino, é porque eu não conheço. E todos dois frequentam o Náutico. Todos dois frequentam o Náutico comigo. Um deles treinou basquete, foi atleta do basquete do clube durante muitos anos. Tá? Levou 43-7, não, né? No basquete. Nenê Serrano. Não. Mas me diga. Não estava nesse jogo, não, porque, de acordo com o Atos, inclusive você critica a Atos por ele ter ido ao clube, não é? Porque ele foi a um clube. Não, mas eu fui. Olha, eu já fui muito também. Por acaso assistir um jogo, né? Pablo, agora ele hoje vai para o clube português porque a gente não tem quadra. Ele não pode ir no nosso clube, mas no clube português ele vai. Eu acho que eu fui para assistir mais jogo de esporte amador. E olha que eu estou em Minas há 15 anos, viu? Sem considerar o jogo que você foi assistir seu filho, né? Porque aí também é apelação. Mas eu acho que eu fui em jogos avulso mais do que você. Então faça o seguinte, leve essa discussão de hoje em dia. Atos, desculpa, Chapo. Leve essa discussão aí de que configuração de clube hoje em dia não dá certo para o Minas Tênis Clube. Vá lá dizer aos caras que isso é ideia ultrapassada, que isso não existe. Vá lá falar para os caras lá. Eu para Rosângela, faço belos shows lá no Minas. É porque quando você tem que pagar 90 mil no continha... Não, mas é porque lá é outro sentido. Lá, o Clube Minas Tênis Clube, ele só existe para ser um clube. Lá não tem também tem isso. Mas ele só existe para ser um clube, de frequentar o clube. Inclusive, assim, não dá para comparar as instalações do Minas Tênis Clube com o do Náutico, né? Assim, é um massacre com nenhum clube. Lógico, claro. Lógico, a gente não tem nenhuma quadra. Como é que eu vou comparar? Se eu não tenho nenhuma quadra, eu vou comparar com o Minas Tênis Clube? Agora, me permita, a incoerência da sua fala é gritante aí.
Como é que você fala Pablo, que não existe mais a configuração de clube se você acabou de dizer que faz um show lá e enche o Mas é clube? Então porque o clube é esse clube- A ativo. O incoerência, clube a socialmente incoerência ativo. começa com a comparação. É isso que eu acho que isso precisa acontecer no Náutico. Não É porque existe esse isso, não. clube só- Se não, você Pablo. administrar bem o clube, se você tiver competência na gestão, você pode sim ter eventos sociais, você pode dar vida social ao Náutico. Você pode trazer a família de volta para o clube. Mas o Minas Tranquilamente, acho Tênis Clube, absolutamente em momento possível. nenhum, Agora, em precisa momento saber nenhum, gerir o clube. Precisa dar em momento importância a nenhum. isso. Não, Precisa eu acho reconhecer a que importância disso. Enquanto a Pablo, gente ficar você- colocando nossos esportes amadores contra o nosso futebol, enquanto a gente ficar inviabilizando uma coisa em direção à outra, ficar fazendo esse Ô, choque, Pablo, você não vai o sair que do canto. você está citando agora, para mim, agora explodiu minha mente. Você é o presidente do Náutico quando o Náutico for SAF. Por quê? O futebol vai estar reservado, cuidando dele lá, e você vai transformar o Náutico na nova ABB, assim, muito melhor que a ABB. Vai virar o Butri Park, o gigante, Veneza Water Park de Pernambuco. Aí, beleza, Não, eu concordo, mas tomara na que sua vire mesmo. opinião, Posso com mas na você. sua opinião, esses clubes aí estão fora Não, de não, não, moda. não, não, não. Eu disse. Todo Peraí. mundo que frequenta esses clubes Não, aí não, não. Eu estão disse clube de por fora do futebol. tempo, né? Clube Porque de hoje em dia futebol. não se aproveita Clube mais de clube. futebol. Clube de futebol. Clube de futebol. Eu não sei, o esporte tem uma cara de tênis, um só site, o pessoal joga lá, mas eu não vejo um clube que o clube de futebol que o cara é voltado para o clube. E, inclusive, essa discussão teve no Corinthians agora há pouco, que o torcedor pagava tanto de sociedade, não tinha nada para usufruir. Porque praticamente nenhum clube de futebol hoje, ele é mais... o termo clube ficou, tanto que as SAFs surgiram para isso, né? Para você vender o Náutico S.A., o Náutico Futebol. O Náutico Futebol é um, o Clube Náutico é outro. O futebol do Náutico usa a marca do Clube Náutico para jogar. Mas o Clube Náutico é uma coisa, o futebol náutico é outra, né? Tanto que a SAF existe hoje para isso, né? Para desvincular uma coisa de outra no futebol todo, né? O Cruzeiro Mas eu não estou desvinculou, por entendendo. exemplo. Desculpe a interrupção, não posso fazer o que eu critico. Mas veja, eu não estou entendendo aonde você quer chegar, porque você está dizendo aí que o Náutico não é só futebol, tanto que há a possibilidade do Náutico fechar com a SAF para cuidar do futebol e continuar existindo. Dá. Então você não está Claro. favorável à extinção dos esportes amadores? Não, se eles se Mas ele bancarem, não foi, por não. mim, Quem foi? Pablo, se você transformar o Náutico no Minas Tênis Clube, eu te dou. Eu tenho um Renault Duster, que eu tô para vender ele, que tá com os probleminha na parte elétrica. Então você está Eu concordando te comigo, dou- o Náutico precisa melhorar a estrutura dos esportes Não, amadores, se precisa você melhorar conseguir- como clube. Você Tudo está bem, concordando comigo. Você está dizendo exatamente a mesma coisa que eu, Chapo. Exatamente a mesma coisa que eu. Nós tô precisamos dizendo, melhorar a estrutura do clube, nós precisamos melhorar os nossos esportes amadores, nós precisamos melhorar o clube social. E talvez o Minas Tênis Clube seja uma grande inspiração. Seja, eu te dou o Mas- contato. Só que Então, tem um nós detalhe. estamos Só que tem um começando a nos detalhe. alinhar aqui no Só que tem um pensamento. detalhe. Parabéns. Só que tem um detalhe que você esquece, Pablo Vitória. Inclusive, foi um problema comigo com o Glauber Vasconcelos, porque eu sou amigo do Glauber Vasconcelos, do filho de Manuela também, que e hoje não sou mais, né? Não gostam mais de mim, porque eu não esqueço, entendeu? Vou lembrar deste dia aqui, no dia que você estiver na presidência e tiver um salário atrasado do futebol, pingar um dinheiro de uma transmissão desportiva e dizer, não. Pinte a quadra. Você vai pintar a quadra, não vai pagar salário de jogador nenhum. Beleza? Mais uma vez, o mesmo Firmamos erro. esse acordo. Você vai continuar insistindo no mesmo erro que eu já disse aqui que você está errado. Não coloque o esporte amador contra o futebol. Você não tem bom. isso. Você vai conseguir separar os dois, Você né? pode Tá bom. levar as duas coisas. Perfeitamente. O Náutico fez isso durante 124 anos e você está dizendo agora que o Náutico não pode fazer as duas coisas. O Náutico fez isso por 124 anos. Pô, mas fez de um jeito, né? Fez de um Chapo, jeito. rapidinho. Ô, Pablo, o caixa é o mesmo, tá? Que jeito, Veja, Chapo. você- Nós mas já você vai fomos o colocar- clube social mais importante de Pernambuco. Tudo bem. Nós Mas já você vai tivemos colocar- eventos grandiosos no Clube Náutico Capibaribe. Você precisa conhecer a história do clube, cara. Você precisa entender quem a gente Pablo, é. quer fazer um quiz agora aí, tu? O Náutico Quer fazer não quiz é agora um aí, tu? time de futebol Pablo, somente. O Náutico é Pablo, muito maior do que isso. Pablo,
Pablo, tu quer fazer uns 5 perguntas? Tu faz 5 para mim, eu faço 5 para tu. Vamos fazer? Se eu ganhar, Bom, tu tira a então candidatura. vamos trocar o programa, o nome do Pablo. programa para Pablo Cast, aqui em cima tá Não, Pablo você Cast, falou- e aí eu você vou passar falou- a ser o você dono do programa. falou- Inclusive, você vou falou que eu não dividir os conheço a história do superchats Náutico. com você, viu? Não. Nós Você temos que dividir os superchats, porque a gente está dividindo as Se você perguntas. dividir o cartório lá, que é inclusive público, inclusive eu financio o cartório, né? Seria ótimo. Mas Olha aí, ó. Será vamos que não fazer seria isso. uma boa Vamos fazer ideia isso. chamar Chapo para fazer um show Não, nas deixa o quiz, dependências Pablo. do Vamos pro Clube quiz. Náutico Capibaribe? Olha que legal. Você Olha falou que eu que não conheço a bacana. história do Náutico. Vamos fazer um quizinho rápido aí, você? 5 a 5, Não, mas 5 veja, perguntas suas. Opa, Mas vamos lá. quando você diz o que você diz, aí eu tenho que achar que você não está Pablo, levando em Pablo, consideração o que É são porque os você esportes está falando amadores, de o uma, que é é porque você tá falando de o uma coisa social do utópica, clube, Pablo. não é? Você está falando de uma coisa utópica. Você primeiro fala que o Náutico vive com a escassez. E em seguida diz que vai ter um time de futebol disputando o acesso e ao mesmo tempo o Minas Tênis Clube. Aí não dá, Pablo. Você pode ter Aonde sim. está Você pode a ter, utopia? Aonde Pablo, está a utopia em manter Pablo, um é futebol só você forte pegar e o a histórico quadra do clube. funcionando? É isso que eu quero que você me diga. Qual é a utopia de tentar administrar o É a Náutico quadra funcionando. com a quadra funcionando, a quadra Não, em então bom tudo bem. estado, os esportes Tá. amadores em bom funcionamento e Tá, Pablo. o futebol em pleno vapor? Pablo, desse A jeito, olha. transformação do Náutico em Minas Tênis Clube não acontece do dia para a noite, mas Sim. pode servir como uma Desse jeito aí. inspiração, Agora, pode com servir como certeza. uma inspiração, Se porque esportes é um belo de um amadores, clube e você sabe disso. esportes amadores sempre existiram no Náutico. Eu, inclusive, colaborei com várias viagens do Sub-12, Sub-13, Sub-15, que viviam pedindo doação. Então, assim, vai viver. Um doando dinheiro aqui. O Santa Cruz vive, né? O Paraná Clube está vivendo. Os times não falem, ninguém fale no Brasil. Ninguém fale. Mas vai viver os trancos e barrancos como vive há 124 anos. Porque, querendo ou não, se você analisar a história do Náutico, em todos os esportes amadores, o Náutico é campeão brasileiro de futsal, porém, assim, e o resto vem caminhando aos trancos e barrancos aí. O Remo, adoraria que o Remo se mantivesse, mas o esporte Remo acabou. Praticamente não existe mais competição. É difícil você ver uma competição de Remo. Eu fui para vários jogos do hóquei do Náutico. O Náutico jogava Náutico, Esporte Português e Sertãozinho. O Sertãozinho vinha lá de São Paulo jogar contra o Náutico e só tinha ele. Não tinha mais times. Inclusive um belíssimo 25-0 o Náutico tomou do Sertãozinho. Foi um grande jogo, lá na quadra do Português, inclusive. Na época, inclusive, não era na quadra do Náutico e não era essa gestão atual. Já não se jogava hóquei na quadra do Náutico. Chapo, e qual é a relevância disso? A seleção brasileira, dentro de casa, numa semifinal de Copa do Mundo, tomou de 7 da Alemanha. E nem por isso a gente tem que fechar o futebol profissional do Náutico. Olha, é bilionário, né? São coisas assim são coisas que a gente realmente pensa diferente. Eu estou achando que a gente pensa diferente, mas você concordou comigo em um ponto e eu já estou muito feliz em ver que você acha que é possível a gente manter os nossos esportes amadores em funcionamento e ter um futebol forte. Não. Eu acho que o erro está em querer colocar uma coisa do Náutico contra a outra. Então, são duas coisas diferentes que é absolutamente possível eles andarem lado a lado. É possível, Pablo. É óbvio que é possível. Veja, todo mundo entende que dá para você ter uma gestão do futebol, ao mesmo tempo que você mantém o clube em condições para poder o sócio ser usuário ali do equipamento. Isso é o ideal. E você bem sabe que não é fácil. Inclusive, palavras suas, você falou o seguinte: administrar o Náutico não é coisa fácil. Então, veja, diante de por exemplo, numa Série C, você está pensando em investir mais num elenco para você conseguir um acesso. Porque você sabe que o Náutico, ele não consegue ser rentável na Série C, né? A Série C, ela é necessariamente prejuízo. Ela é deficitária. Então, se você precisa fazer um investimento no time, contratar um Vinícius, por exemplo. E você, como gestor, precisa tomar uma decisão, porque gestor é isso, né? É um tomador de decisões. Caixa é o mesmo, Pablo. Se você precisa fazer a contratação de Vinícius ou ajeitar a quadra no meio da Série C, qual é o que você faz? Gestor não é só tomar a decisão, não. Gestor é ir atrás de dinheiro.
Gestor é ir atrás de patrocínio, gestor é trazer recurso para o clube, gestor é utilizar sua influência, é mobilizar os grandes alvirrubros em torno dessa finalidade, é trazer dinheiro para o clube. Gestor não é só tomar decisão, não, Atos. E outra coisa, me perdoe, a atual gestão também nesse ponto foi muito, muito, muito fraca, porque desviou recursos destinados à recuperação judicial, oriundos da rescisão contratual do Grupo Mateus, teve antecipações de receitas de gestões futuras, obteve financiamento oriundos do Conselho Deliberativo e depois ainda tem duas folhas em aberto. Então, me parece que a gestão falhou muito em trazer dinheiro para o Náutico, né? Pois bem. Tem uma discussão aí mais ampla. Isso é uma crítica antiga a mim, inclusive. Critica-se, inclusive. O Náutico tem muita dificuldade em captar recursos. Sempre, isso não é de hoje, não. A opção é ou venda de transmissão, que é o recurso mais prático, né, da atual conjuntura, ou passar pires e pedir dinheiro. Só tem essas duas. Não existem outras opções. Felipe, deixa eu só pegar esse ponto, porque... Isso é um absurdo. Já que Pablo atacou essa questão do desvio de finalidade, né? Que na verdade virou um mote dessa campanha de Pablo, sempre citar a questão do dinheiro do Grupo Mateus, né? O dinheiro do Grupo Mateus teve uma reunião do conselho que foi colocado que esse dinheiro deveria ir para a RJ, né, Pablo? Me corrija se eu estiver enganado. E acabou que o Náutico colocou no seu fluxo de caixa, pagou salários, uma coisa de primeira demanda, isso acabou acontecendo e isso está sendo uma crítica pesada que você vem fazendo. Mas eu vou tomar, Pablo, a sua frase. Administrar o Náutico não é coisa fácil. Se não é coisa fácil, você vai ter dificuldade. Eu queria entender, Pablo, qual a diferença de você usar um dinheiro que é do clube, tá? É um dinheiro do clube, tá ali no caixa do clube. Em que pese que teve a reunião do conselho dizendo, olha, esse dinheiro tem que ser para a RJ, e o dinheiro foi gasto ali a questão dos funcionários, pagamento da folha, do mês corrente. Mas você também, em recente entrevista, eu acho que foi nos Traíras, você falando sobre a Recreio Fluvial, você disse o seguinte, abre aspas, a Recreio Fluvial era uma manobra que foi feita para tornar o clube minimamente viável. Eu queria entender qual a diferença de você justificar o uso da Recreio Fluvial e você ser tão crítico ao uso do dinheiro do Mateus para poder pagar os salários do clube, dos jogadores? Você já ouviu falar no Instituto Wilson Campos? Já. O que era o Instituto Wilson Campos? Veja, Mesma coisa que a Recreio Fluvial, praticamente. independente do Instituto Wilson Campos, a Recreio Fluvial, Pablo, segundo o juiz do caso Palmeiras contra o Náutico, ele definiu a Recreio Fluvial como uma fraude à execução. Veja, é algo muito mais complexo, grave, entre aspas, aqui, vou colocar a palavra grave também, que o uso do dinheiro do próprio clube, que está ali no fluxo de caixa do clube, para uma necessidade de primeira ordem, que é o pagamento dos salários. E qual era a diferença da Recreio Fluvial para o Instituto Wilson Campos? Desenvolva. Não, é uma pergunta que eu estou te fazendo. Você falou que o juiz disse que isso constituía uma fraude à execução, né? E qual a diferença em relação Eu acho que é que nenhum juiz bateu de frente com ela. Se tivesse batido, ao ia falar a Wilson mesma Campos. coisa. Eu não acho não, Chapa, eu tenho certeza. Olha, Atos, comparar uma coisa com a outra é algo absurdo, porque você precisa considerar o momento histórico. O Náutico hoje vive sob a égide de uma recuperação judicial, então não tem penhora, meu amigo, não tem penhora, não tem bloqueio, não tem nada. É absolutamente injusto você trazer essa discussão para o tempo atual. Agora, lá atrás, eu não faço nenhuma crítica aos ex-presidentes, os ex-administradores que operavam utilizando a Wilson Campos, tá? Não vou fazer nenhuma crítica. E lamento
Porque esse tipo de acusação, esse tipo de tiro no pé, de fogo amigo, é feito por questões políticas. Tá? Unicamente. É quando a política do Pode clube aumentar prejudica o próprio ao que clube. ela é, Pablo. É apenas uma pergunta. Veja, a recreio fluvial, ela tem uma natureza. Uma natureza que, segundo suas palavras, tornar o clube viável, Pablo. Pablo, você disse, a recreio fluvial é uma manobra que foi feita para tornar o clube minimamente viável. E você agora vem fazendo críticas de algo que foi feito para tornar o clube viável. Porque o Náutico precisa pagar salário. Inclusive, o Náutico está falhando muito, está com 2 meses atuais em atraso com Negativo. seus funcionários. Não, Mas não, para não. poder pagar. Olha, a gente foi uma dificuldade imensa, Paulo, não me interromper durante essas mais de 2 horas de Desculpe. entrevista. Tá certo, você tá certo. Então, deixa eu só concluir. Você está batendo bastante nessa questão do dinheiro do Grupo Mateus ter ido para outra finalidade. Mas você esquece que, na verdade, isso tem um princípio nisso. É tornar o clube viável, Paulo. É tornar o clube viável. Eu trouxe a questão da Recreio Fluvial porque, segundo suas palavras, era para tornar o clube viável. Eu não estou querendo aqui esmiuçar o que foi a Recreio Fluvial. Eu não estou querendo expor a situação do clube. E muito menos eu estou trazendo isso, estou fazendo uma pergunta para poder você responder com viés político. Não é isso, é apenas uma pergunta. Às vezes, Paulo, eu vi isso você falando no track, e você superdimensiona demais o que é uma pergunta. Uma pergunta merece uma resposta. Não necessariamente eu estou fazendo essa pergunta com viés político. É só responder. Vamos lá. Tornar o clube viável é não falir. Você sabe a consequência de uma má gestão da recuperação judicial, Atos? É a falência. Nós estamos falando da falência do clube. Deixa eu te explicar uma coisa rapidamente. Contra a vontade do clube, o juiz determinou a Assembleia Geral de Credores agora para dezembro. Você sabe dessa informação, não sabe? Em razão do Náutico não ter esses valores disponíveis, o Náutico vai para essa Assembleia sem o número de acordos que precisa para ter a maioria nominal dos credores. Você sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é você não conseguir o deságio pretendido e comprometer a receita do clube por 15 anos para pagar essa recuperação judicial. Inviabilizar é isso. Inviabilizar o clube é isso. Inviabilizar o clube é você pegar uma verba destinada a uma pauta tão importante e não ser responsável com o futuro do clube. Isso é você inviabilizar. Então, repito, subimos, ótimo, graças a Deus nós subimos. Mas se a gente não subisse, Atos, se o Guarani empata aquele jogo com a Ponte, o nosso 2026 seria... Concordo, Pablo. Se voado em não dar o pênalti, voado em não dar o pênalti, a gente tinha tido um começo da pandemia muito ruim também, desastroso. Já futebol tem disso, é dos times. Inclusive, já que você tocou nesse ponto, caso o Guarani não tivesse perdido o jogo, uma das grandes críticas que Edno faz a gente é dizer que a gente vai discutir o pênalti de voado. Certa vez ele ia participar de um programa e disse: não, eu não vou lá falar com o Timbucast, não, porque eles vão ficar discutindo sobre voado não ter dado pênalti. Então, veja, é a mesma coisa que você está fazendo, porque se a gente for falar que se o Guarani não tivesse perdido, se o voado não tivesse dado pênalti, a gestão de Edno teria tido muitos problemas. Concorda comigo? Mas era engraçado quando eu assistia o programa e vocês diziam assim: olha, o Timbucast vai fazer o seu papel aqui político, vai ouvir todo mundo, menos Edno. Edno a gente aqui não vai ouvir, não. Por uma declaração assim, dele, vale lembrar, viu? Eu ria muito em relação a isso. O próprio disse mas, a mim, enfim, não sei os motivos que fizeram com que vocês chegassem a esse ponto.
apenas reconheço a importância hoje do Timbucast para o Náutico, tá? É um programa assistido por todos os alvirrubros, é uma importância indiscutível. Isso aqui ganhou uma relevância grande e os temas têm evoluído, têm amadurecido também, os integrantes têm amadurecido também. E eu fico muito feliz com isso, sabe, pessoal? Temos que produzir mesmo conteúdo. Inclusive, fiquei 3 horas lá quase, né, com o Alexandre Homem de Melo, conversando sobre o Náutico. Fico pensando, a quantidade de conteúdo que vocês geram, amigos, é uma enormidade. É impossível você ficar tanto tempo falando sobre o Náutico e não falar bobagem, né? Você acaba falando, não tem jeito, né? Mas fica aqui a minha homenagem a vocês. Vocês sabem disso, eu sou um telespectador ativo, um cara que assisto sempre vocês, gosto de ouvir a opinião de vocês, ainda que muitas delas eu não concorde, mas viva o Timbucast! Vamos com um recadinho aqui do Esporte da Sorte. Todo cria bom gosta de ser brasileiro. Rola diversão de janeiro a janeiro. No sul, no nordeste, no norte, todo lugar. Onde o brasileiro estiver, a curtição também está. Olha a diversão. Quando eu vou pro rolê de busão. Quando eu curto o meu sabadão. Quando meu time joga um bolão. Olha a diversão. Esportes da Sorte. Duvido você não se divertir. Baixe o app. Se deixar de ser diversão, pare. É isso aí, Esporte da Sorte. Duvido você não se divertir. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code no canto superior direito da tela para fazer parte do maior site de entretenimento e diversão do Brasil. João, tem Melhorou, né, Renato? Melhorou. Um pagodinho você não erra, não, meu amigo. Não, o pagodinho é bom. Pagodinho ali é infalível. Esporte da Sorte não erra nunca. É maravilhoso. Fala aí, João. É uma pena que a audiência não pôde ver as câmeras enquanto passava a propaganda, porque Chapo deu uma bela de uma dançada. Assim, ele dançou forte. Renato é o rei do timing, né? Ele esperou só o discurso de Pablo aí na hora e falou: Esporte da Sorte. Você vê, é a experiência, né? A experiência. Tem muita mensagem aqui, mas vamos fazer o seguinte: vamos de mensagem aqui. Vamos fazer um acordo. Aliás, é um membro muito injustiçado, viu? O Renato é muito injustiçado nesse programa. Eu quero deixar isso registrado aqui, meu apoio a Renato, é um jornalista de primeira linha e não permita não. Vou dizer a você, Renato, a mesma coisa que eu disse a Atos. Não dê moral a esse pessoal do IPCEP, não, que pode deixar. É que você não conhece a história do Timbucast. Se conhecesse, você ia rapidamente ficar do nosso lado. Só rapidinho, o George tocou num ponto aqui importante, eu acho, lá em cima, que eu acho que eu perdi uma meada aqui do papo, que foi acabou ficando um papo meio eu e Pablo aqui, e até Atos também, de convencimento, e não é esse papo hoje, né? Esse papo a gente tem numa mesa do Náutico lá, jogando um dominó, naquela vida ativa do clube lá. Aqui a gente está ouvindo as suas propostas, né? O seu planejamento. Então, a gente fica convencendo. Você é um cara muito focado em manter os esportes amadores, o clube e tal. Pronto, essa é a proposta. Sigamos daqui em diante. Sim, mas não é só isso, né? Não. Eu falei, de todo o que a gente parou discutindo. É porque a gente ficou discutindo aqui como se fosse para eu te convencer ou para você me convencer. Não precisa disso. Perfeito, você deixou claro a sua visão. É isso. Inclusive, eu não pretendo ser o homem do futebol. Eu não vou ser o homem do futebol. Eu tenho muitas pautas importantes para tratar do Náutico. O Náutico precisa cuidar de muitas coisas. O próximo biênio, 26-27, terá uma importância fundamental, tá? Então, a gente vai se debruçar, a gente vai trabalhar, a gente vai correr atrás de dinheiro, a gente vai correr atrás de recursos, e eu não vou cuidar do futebol. Profissionalizar, deixar o futebol para quem entende, cobrar resultados, porque profissionalizar é isso.
Não é porque a gente paga o salário que é profissional, não. A gente precisa cobrar o resultado, cobrar o retorno do investimento e vamos tocar o clube. É a nossa proposta. Ô, Pablo, já que você vai deixar vai delegar o futebol, né? Você vai ter tempo, né, para poder ver outras áreas e esse seu apelo com a questão da quadra, esportes amadores, a quadra também. Você sendo eleito, em quanto tempo a quadra vai estar perfeita para uso? Perfeita para uso, é impossível dizer isso sem antes assumir o clube, né, Atos? É impossível. Qualquer prazo que eu estabelecer aqui seria um chute. Então, é preciso primeiro assumir o clube, é preciso ver determinadas receitas, o que a gente pode fazer e partir para a recuperação do nosso patrimônio. Isso é algo que terá na nossa gestão uma prioridade. Nós temos que pensar no patrimônio do Náutico. Isso é algo que eu não abro mão. Pergunta que eu gostaria de fazer era quanto tempo a atual gestão vai levar para recuperar a nossa quadra. Porque a gestão já está no clube, já tem a ideia de receita e, sendo muito sincero, eu não acredito que haja nenhum projeto, nenhuma intenção nesse sentido. Eles não querem, a atual gestão não quer ajeitar quadra. Isso já está caro, Pablo. Então, Becker sendo eleito não vai ter quadra. Eu quero saber, Pablo sendo eleito, até o final do ano, é calendário do NETV aqui. Até o final do ano, a quadra vai estar para uso na sua gestão, Pablo? Vamos fazer de tudo, vamos canalizar esforços, vamos trabalhar nesse sentido. Nossa intenção é, antes do fim do ano, até o meio do ano, a gente já conseguir ali trocar piso, fazer reparos na cobertura do ginásio, tentar trazer para esse tema alvirrubros que estejam dispostos a colaborar, pessoas envolvidas com os esportes amadores do Náutico. A gente não pode fazer nada ou nem pensar em fazer nada de forma isolada dentro do clube. Então, vamos trabalhar. Eu não sei se é só comigo, mas a imagem de Pablo tá congelando bastante. Talvez seja um problema de conexão. Eu não sei se é só comigo aqui, gente. Tá mesmo, né? Tá dando uma travada. Então vamos aproveitar e ler algumas mensagens aqui dos torcedores. Gustavo Egito aqui mandou as de sempre, enfim. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Temos aqui Tem muita pergunta aqui. As perguntas não estão muito fáceis, não, da gente ler, não. Mas... Pronto, o Gustavo Egito. Prezado candidato, detalhe as propostas de sua autoria frutos desses 2 anos discordando da atual gestão. Já sei os erros de Becker. Quero suas soluções. 2 anos foi tempo demais para elaborar. Vamos lá. Primeiro grande problema que nós temos que resolver é abrir essa caixa preta que hoje a gente vê no Náutico, né? Temos que abrir essa caixa preta. E abrir essa caixa preta e gerir o clube de forma transparente passa pela reestruturação do departamento financeiro. A nossa ideia é contar com alguns profissionais da área financeira e contábil, grandes alvirrubros que prestam serviços ao Náutico há um bom tempo e pedir a ajuda dessas pessoas para fazer a reestruturação do departamento financeiro. Que reestruturação é essa? Nós temos que implantar no Náutico aquilo que a gente vê em várias grandes empresas. Um sistema de registro de receitas e despesas
que seja integrado entre os diversos departamentos e que apenas permita o lançamento de dados dentro das atribuições de cada setor. É o chamado perfil, é o login com um perfil em que a pessoa tem atribuições para fazer essa determinada movimentação. Então, a minha proposta para essa mudança é integrar os departamentos, inclusive o departamento financeiro, com o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, atribuindo logins, ou seja, perfis de acesso que permitam a consulta desses órgãos fiscalizadores ao sistema contábil do clube, independentemente da boa vontade do gestor. Isso é algo que precisa acontecer no Náutico. A gente precisa ter um sistema contábil eficiente, capaz, com participação, ainda que de forma apenas a realizar, a puxar relatórios, a obter informações, e tornar isso possível aos integrantes do Conselho Fiscal, da mesa diretora do Conselho Deliberativo e dos conselheiros componentes da Comissão de Finanças. Porque você vai dar a todas essas figuras do Náutico condições para que eles exerçam seus trabalhos. Essa é uma das ideias que a gente pretende implementar no Náutico. Receita tem que passar pelo sistema. Registro do sistema. Essa receita foi para onde? Se você puxar o relatório, tem lá. Então, esse é a forma, uma das primeiras coisas que precisam ser feitas no clube, a reestruturação do departamento, utilizando sistemas contábeis confiáveis para a gente gerir o clube e tornar e dar eficácia aos órgãos de fiscalização para que eles realizem seu trabalho. Essa é uma das propostas em resposta aí ao nosso ouvinte em relação à transparência do clube. Isso precisa ser feito urgentemente no Náutico. Senhores, alguma pergunta a mais? Fala aí, Atos. O microfone estava desligado. Pablo, eu queria que você fizesse uma leitura para mim dos últimos 2 anos de presidência do Conselho do Dr. Aloysio Xavier e a sua perspectiva para os próximos 2 anos. Excelente pergunta, Atos. Dr. Aloysio Xavier é uma pessoa absolutamente respeitável, um homem respeitado, uma pessoa que tem uma história na advocacia pernambucana, um alvirrubro indiscutível, mas também a sua gestão tem recebido algumas críticas. Nós, inclusive, temos visto grupos de conselheiros apresentando requerimentos na forma estatutária para convocação de sessões extraordinárias do Conselho, passando por cima dessa atribuição do presidente. É algo que o Estatuto permite seja feito, é algo dentro das normas do clube, mas é algo que, por exemplo, na nossa gestão, nós não vimos acontecer. Né? Nem na gestão anterior, no quadriênio anterior ao nosso. Então, isso mostra que o comando do Conselho Deliberativo pode melhorar. Eu deixo aqui essa observação. Os conselheiros muitas vezes querem discutir ou cumprir o seu papel institucional e muitas vezes encontra alguma parcimônia por parte da mesa diretora. Mas aqui vai
a minha saudação ao doutor Aloysio Xavier, presidente do Conselho Deliberativo eleito democraticamente. Eu, se assumir o cargo de presidente, irei trabalhar ao lado do presidente Aloysio Xavier. Então, desejo que os 2 anos se desenvolvam de forma que o presidente consiga superar essas questões políticas e realmente cobrar de forma mais enfática aquilo que precisa mudar no clube, né? Ô Pablo, teve uma entrevista que você deu logo depois que registrou a candidatura para a Rádio Jornal, onde você foi questionado por Haldinei Alves por não ser tão conhecido no meio da torcida alvirrubra, o torcedor médio, não aquela pessoa, como aqui no Timbucast, que a gente entende a política, a gente sabe quem é Pablo Vittório, as pessoas que andam muito na sede sabem quem é Pablo Vittório, pessoas envolvidas na política do clube, a administração, sabem quem é Pablo Vittório, mas o torcedor médio, no geral, não sabe, e eu não estou falando isso da boca para fora, eu fiz enquete, procurei saber com muitos alvirrubros, e tenho respostas bem expressivas de que você era uma pessoa ainda considerada desconhecida no meio geral do torcedor do Náutico. A gente está no dia 11 de novembro, faltam 19 dias para o dia da eleição. Como é que tu pretende, assim, tentar expandir esse teu nome para alcançar esse associado? Primeiro, você me dá uma grande oportunidade aqui, né? Eu acho que a grandeza de um homem está também na capacidade que ele tem de reconhecer seus erros e fazer as devidas reparações. Ouvindo aquela entrevista no momento posterior, eu percebi que a minha fala ali, ela realmente foi pouco arrogante, pouco prepotente. Eu ouvi depois o comentário de Edinaldo Santos, né, nesse sentido, que eu realmente levei aquela entrevista para um lado que eu não deveria ter levado, né? Isso aconteceu porque essa pergunta, de formas diferentes, se repetiu por 3 vezes, então eu achei ali, equivocadamente, que o jornalista quis passar uma mensagem subliminar que eu não concordava, tá? É porque você sabe, acabou de dizer, eu não sou nenhum aventureiro, mas fiz uma interpretação talvez equivocada daquela situação e quero dizer que quem me conhece sabe que dos muitos defeitos que eu tenho, a arrogância e prepotência não estão nessa lista, tá? E, portanto, Renato, te agradeço muito por você ter me dado a oportunidade de fazer essa reparação ao jornalista Haldinei Alves, dizer que a crítica de Edinaldo foi uma crítica absolutamente pertinente. Eu faço aqui a reparação e peço desculpas ao jornalista Haldinei Alves. Espero ser entrevistado por ele novamente e fazer pessoalmente essa reparação. Ô Pablo, um dos seus defeitos é amar demais o Náutico. Ô, Watson, talvez sim, viu? Talvez sim. Às vezes as pessoas me perguntam, Pablo, cara, que loucura é essa? Cara? Tu quer ser presidente do Náutico? Tu sabe o que é ser presidente do Náutico? Talvez sim, amar demais, né, seja um defeito, mas não quero. Amor nunca é demais e amor nunca é defeito, né? O amor verdadeiro, ele nunca vai ser defeito e nunca vai ser demais. Eu amo o Clube Náutico Capibaribe e é com esse sentimento que eu quero ser presidente, Atos. Não tenho um projeto pessoal nenhum em relação ao Náutico, sabe? Eu quero o bem do meu clube, eu quero
ter mais momentos como os que eu tive quando o Náutico foi campeão em cima do Sport, quando a gente ganhou aquele título em 2022 na Arena com um jogador a menos e vencemos o jogo, né? Aquela final foi espetacular. Aquele acesso contra o Paysandu, esse acesso agora contra o Brusque, e a festa linda dentro do gramado. É isso que eu quero ver acontecer. Eu quero ver o Náutico crescendo, eu quero ver o Náutico solucionando seus problemas. Você tem perguntas muito inteligentes, cara. Você, na época que Jean Carlos estava no auge, você me perguntou, Jean Carlos ou Baiano? Não sei se você lembra disso. E Baiano, um dos meus primeiros grandes ídolos, né, cara? Como escolher alguém e não escolher Baiano, sabe? Talvez ele seja o grande responsável por eu gostar tanto do Náutico. Um ídolo, um cara que jogou muita bola, cara. Eu ia jogar pelada na época que eu era criança e pensando que era baiano, sabe? Então, é isso. Todos nós aqui estamos aqui porque amamos o Náutico, né? Ninguém fica até meia-noite discutindo as coisas do Náutico, né? Trocando ideias aqui, dizendo que falando sobre o hóquei, falando sobre handebol, não é? Sem amar o clube. A gente tem aqui um amor em comum. Nós amamos o Clube Náutico Capibaribe. Opa, E isso deixa eu nos emendar motiva a trabalhar. É isso que nos motiva a trabalhar. Deixa eu emendar minha última, que daqui a pouco o apresentador do programa ele vai seguir para a reta final. E eu não sei se eu vou ter a palavra novamente. Mas uma última que eu queria fazer é o seguinte: o centro de formação, tá, da base, ele hoje ele não é funcional. Você acha que foi um erro de quem lá atrás idealizou a ideia? Eu sei que teve uma parceria do executivo junto com o conselho colaborou muito nisso, né? Você acha que foi um erro de quem idealizou ou é um erro de quem não está conseguindo operar? Inclusive Ricardo Malta, né? Que você fez tantos elogios na E vice-presidência. João Guerra. E João da Guerra. base. Sim, sim. Fala um pouco Olha, sobre o centro de formação, dele não ser funcional. Olha, não, o centro de formação nasceu daquela negociação com o Grupo Mateus, né? E aqui é questão de justiça mencionar o nome de Selva, né? Roberto Selva foi um nome muito importante naquela questão toda. E o Centro de Formação de Atletas surgiu da realocação, vamos dizer assim, né? Da estrutura do Náutico, de onde seria o Mix Mateus, e vocês conhecem toda essa história. O que eu quero dizer é que não podemos abandonar aquele projeto, né? Nós temos que aproveitar o que foi feito e melhorar aquilo, né? Tentar trabalhar no desenvolvimento daquele projeto inicial ali. Então, a gente não pode se dar o luxo de simplesmente achar que é um erro e perder todo aquele investimento que já foi feito lá. Existe muita coisa a ser feita. Eu concordo contigo, Atos. Existe muito que melhorar naquele centro ali. A estrutura de nossa base toda precisa melhorar muito, né? Nós precisamos ter uma academia para a base, né? Nós precisamos melhorar tudo em relação aos nossos atletas de base. Então, acho que a gente deve encarar dessa forma. Não como um erro, mas como um início de uma tentativa de melhorar a estrutura do Clube Náutico Capibaribe. João? Inclusive, rapaz, eu estive pensando, né, Atos, o Náutico é um produto muito interessante para uma SAF, né? Já pensaram nisso? Tem um perfil de torcedor, o Náutico tem um perfil de torcedor que reconhecidamente tem uma capacidade financeira diferenciada em relação aos nossos co-irmãos, né? Isso é dito, isso é algo reconhecido. Nossa sede, nosso estádio, além de ter um estádio lendário aí, reconhecidamente raiz, o nosso estádio é um estádio raiz, e isso tem um peso, né? Ele se localiza no coração de Recife, né? Não é uma
uma arena de Pernambuco, por exemplo, ele está dentro da cidade. Em Recife, que é geograficamente um lugar estratégico no Nordeste do Brasil, e é um grande celeiro de jogadores aí, né? Dispensável comentar isso. E, além disso, a gente tem um CT que, em área, em extensão territorial, é um dos maiores do mundo. Então, o investidor, né, que vem adquirir a SAF do Náutico tem um cenário absolutamente... Tem um solo fértil aí para desenvolver seu trabalho. E aí eu acrescento a todas essas características que nós conversamos aqui, um clube saneado, um clube com a sua dívida trabalhista tratada pela recuperação judicial, custeada pelos valores oriundos do processo contra a Arena Pernambuco, né? Sua dívida tributária quitada, né? Seu patrimônio em ordem. Se apresentarmos ao investidor um clube, além de todas essas características, um clube saneado, senhores, terreno ou a perspectiva de conseguirmos uma grande SAF para o Náutico aumenta consideravelmente. João, alguma pergunta? Atos finalizou, tem você agora. Não. Pode seguir. Paulo Araújo. Não, eu também não tenho, não. Eu já tô... Acho que eu caí, né? Ou foi Renato que caiu? Não, foi Renato. Eu já tô satisfeito. Foi um bom... Foi 3 horas, né? 3 horas. Acabando de bater 3 horas aqui. Eu fiquei durante 2h10, mais ou menos. E foi um bom papo. Gostei geralmente o povo quer ver sangue, né? A gente teve aqui alguns momentos mais acalorados, outros momentos mais de conversa, e é um bate-papo normal. Inclusive, eu acho que vale um elogio aqui a Pablo de ter aqui enfrentado, porque, olha, outros já vieram aqui conversar com a gente, mas 3 horas eu não lembro de ter tido. 3 horas eu não lembro. E não é fácil, porque... Muito porque Pablo fala numa velocidade que ajuda o programa a ficar mais longo, né? Mas tem um perfil de torcedor, veja. Se você pega um jornalista político, por exemplo, Pablo citou o Cássio Zirpolo aqui várias vezes, né? Eu acho que Pablo é fã de Cássio Zirpolo. Cássio Zirpolo é chamado de maestro. Veja, alguém que é chamado de maestro, é que você tem uma finesse ali diferente, né? Então é um cara mais polido e tal. Eu acho que tem uma certa facilidade pelo lado do entrevistado de participar de uma entrevista com o Cássio Zirpolo da vida. A gente tem uma pegada mais torcedor. Então, uma hora a gente vai trazer algo mais passional. A paixão vai se envolver. Tem a turma no chat que também tem uma pegada diferente, uma pegada mais imediatista, uma pegada mais nervosa, mais ansiosa. Então acaba que não é fácil para um entrevistado vir aqui falar com a gente, tá? Não que a gente seja especial, que a gente faz os melhores questionamentos. Não se trata disso. Se trata da natureza. A natureza do programa dificulta muito o lado do entrevistado. E ficar 3 horas aqui conversando com a gente não é fácil. Parabenizando o Pablo aí por isso. Pablo, alguma consideração para você finalizar? Se o Pablo achar ruim que ficou 3 horas aqui, eu já fiquei 3 horas esperando na fila de um cartório para mostrar que a minha assinatura era minha. Eu paguei para o Pablo daqui de Minas Gerais dizer assim, é você mesmo. Pronto. E eu fiquei 3 horas esperando para isso. É uma brincadeira. Quando vier a Petrolina, tomar um bom vinho, fazer um passeio de catamarã nas águas do Velho Chico, tenha essa experiência. Eu garanto para você que a experiência em nosso cartório será bem diferente. Amigos, eu quero dizer de minha satisfação, muito obrigado pelo espaço. Deixo aqui o programa, finalizo dizendo ao sócio do Clube Náutico Capibaribe que não tenham medo da boa mudança.
nós propomos administrar o clube de uma forma diferente. Peço ao associado esse voto de confiança para que a nossa gestão de 26 e 27 tenha, de fato, esse compromisso com o futuro. Queremos ver o Náutico grande, queremos ver o Náutico saneado e algumas coisas que vimos acontecer nos 2 últimos anos nos faz acreditar que essa gestão atual não vai fazer esse planejamento que o Náutico tanto precisa. Então, me reporto ao sócio, ao torcedor do Clube Náutico Capibaribe, e dê esse voto de confiança e vamos juntos fazer um Náutico grande. Atos, muito obrigado, Chapo, João Matheus e Renato, que eu acho que foi Renato embora. A internet de Renato está indo pro saco. Então, vamos encerrar a live, né? E o número, Pablo? O número, esqueci o É, e o número, faltou o número no final. Que número? O Da número da chapa. Da chapa. Ah, sim, 20, número 20. Isso. Chapa 20, Náutico Unido. Pronto, agora sim. Senhores, Encerramos a live. muito obrigado, um forte abraço e estou à disposição de vocês sempre. Um abraço. Obrigado, até mais.